Estamos aqui no IDASC, Instituto de Defesa, Advocacia da Sociedade Capixaba, em nosso IDASC-Cast, hoje na 18ª edição, recebendo um advogado de UNA, nosso amigo, doutor Vitor. Doutor João, uma honra estar presente aqui, um amigo que eu ganhei da advocacia há alguns anos, né, caminhada, um prazer. Doutor Vitor, queria que você se apresentasse, seu nome completo, e contasse a sua história de um advogado do interior. Quem é você? Onde você nasceu? Conta a sua história para nós. Doutor João, eu sou Vitor Vieira Pinho de Oliveira, sou filho de Plínio de Oliveira e de Marli Vieira de Oliveira. Sou de Una, nascido em Una, em 1992. Me formei pela Faculdade de Direito Leste em Minas, de Leste, fica do nosso lado lá, né, em Reduto. Sou advogado desde 2019, certo? Assumi depois, logo pegar minha carteira, a Jovem Advocacia, né, convite do nosso presidente Christian, e fiquei de 2019 a 2021 como presidente da Jovem Advocacia, onde desempenhamos vários projetos, né, para o jovem advogado. E gostaria de dizer também que sou pai de gêmeos, Opa! e uma gestação da minha esposa gemelar foi tranquila, mas depois vieram as intercorrências dos meus meninos, né, ficaram internados. Mas disso aí Deus deu a vitória, né. Eu falo que Deus é o nosso pilar, sem Deus não somos nada, então sem ele a gente não estaríamos aqui. Tem a Valentina também, são 3 e hoje estão com Valentina com 8, 19 e meus meninos, Rômulo e Romeu, com 1 ano e 3 meses. O marido da Caroline, bem advogada, Raiz, como eu. Fui advogado, doutor João, do município de Ibatiba por 3 anos. Fiquei nesse encargo, mas antes somente advogado. Em 2024 eu saí, na mudança de mandato, mas a partir daí somente advocacia. Eu vivo exclusivamente da advocacia. Eu não tenho qualquer tipo de outro emprego, outra renda. Graças a Deus, Deus vem privilegiando, né? Porque não é fácil um advogado do interior e jovem, eu tenho 7 anos de advocacia, você viver somente da advocacia, porque vejo vários outros colegas tentando buscar uma outra fonte de renda, para poder sobreviver. Graças a Deus, eu não precisei chegar até aí. Eu somente vivo da minha advocacia. E tenho o meu escritório em Una, né, que é onde eu nasci, e tenho o meu escritório em Batiba também, as 2 cidades, são cidades vizinhas. Você atende em dias alternados? Como é? Dias alternados. Fico determinados dias em Batiba, em outros em Una. E quando demanda urgência, aí eu, dependendo da demanda, eu vou até em Una ou em Batiba, aí depende da demanda e a urgência do E cliente. qual tipo de causa você atende? A minha demanda principal é direito previdenciário, direito civil em geral, né, que a parte do direito que eu amo, mas a que eu mais gosto é a previdenciária. E também o direito imobiliário. E trabalhista? Trabalhista, eu estou iniciando a minha atuação em trabalhista. Hoje eu tenho 5 causas trabalhistas, porque é o que eu falo, nós não conseguimos abraçar o mundo inteiro, porque senão a gente Certo. deixa de desejar alguma coisa. E o que eu falo, né, até com a minha esposa, é que a gente tem que se especializar. Você, você gosta de um ramo do direito? Você especialize nele. Por quê? Não dá para abraçar o mundo. Mesmo no interior, você tem que escolher um lado para Tem que trabalhar. escolher, porque eu não posso assumir um caso que eu não sei. Às vezes a gente faz parceria, ou eu não entendo alguma coisa, "Ó, doutor, tem um processo aqui, vamos fazer uma parceria? Doutor João, vamos fazer uma parceria nesse processo trabalhista comigo, é bem complexo, envolve direito coletivo, pô, quer fazer comigo?" Aí a gente faz dessa forma, mas se você abraçar, você deixa a desejar. Então, é o que eu falo, a especialização é o caminho de tudo. Muito bem. No meu caso, bom, eu comecei cedo também, muito cedo, 21 anos, porém
eu era operário à noite na companhia de saneamento e de dia eu era advogado. Casei aos 22, tão firme até hoje, mais de 40 anos de advocacia, vivendo exclusivamente da advocacia, advogado de balcão. E a minha clientela eu fui advogado do avô, do filho, do pai. Acabei de sair do escritório agora, tinha uma família inteira É. de clientes. Fui advogado da avó, da mãe, da tia e agora da moça, que obteve sucesso hoje, mas foi numa causa trabalhista. O senhor falou da questão do Essa é a melhor maneira de você ter cliente, é um serviço responsável e bem bem prestado. prestado. É, quando eu fiz a faculdade, eu trabalhava de dia, né, às 8 horas, né, de 8 às 5. Trabalhei no cartório, É né, qual cartório? cartório de notas, Paula Amaral, da Joana Alice e do Márcio, que eram Lá em Una. lá em Una. Trabalhei lá dos meus 18 aos 24, até eu me Bacana, eu formar. acho que te deu uma base boa. Sim, foi ali que eu me apaixonei pelo direito, porque até então eu não fazia faculdade. Foi lá que Vinícius Coutinho trabalhou? Eu não me recordo se foi no primeiro ofício, mas ele foi para Vitória. Eu salvo engano, o doutor Vinícius ele foi para Vitória, no cartório. Trabalhou em Una. E depois Vitória, né, É. pelo que ele falou. Mas a família dele é de lá. Era amigo do meu pai, Rapaz, como é que sai gente boa de Una, hein? sai amigo do meu pai. Você pode perguntar ao doutor Vinícius que eles tomavam banho de rio juntos. Meu pai não vai poder falar porque meu pai, infelizmente, faleceu. Mas pode perguntar a ele que ele fala, doutor Vinícius fala, Vitor, eu e seu pai tomava banho de rio juntos. Ele vai É, lembrar. Vinícius, ele mexe com imobiliário. Sim, um excelente advogado. Bacana. E trabalhei de dia para estudar de noite. E aí era 1 hora de estrada, né? Tinha que ir de van. Então a gente acabava chegando em casa volta de 00:30. Quantas horas de trajeto? 1 hora e pouquinho. Passava por Lajinha ali? Não, passava sentido Manhuaçu ali. Antes de Manhuaçu um pouco. Mas é em Minas, né? Melhor do que fazer em Colatina, Cachoeira, né? Cachoeira é 2 horas e meia, é lá. Mais longe. Sim. E lá no, você advogando em Una, já é uma cidade de médio porte, uma cidade pequena? E Una ainda é uma cidade pequena, né? Como Ibatiba. Mas Ibatiba tem a BR que corta, então Ibatiba está se desenvolvendo mais do que Una, né? Mas podemos dizer que são cidades bem próximas, então tem essa correlação. Então, assim, e lá o direito ele é muito específico, porque lá tem muitas pessoas hipossuficientes, vamos dizer assim, muitas pessoas simples que vivem da roça. Lá a maioria das pessoas trabalham na roça. Então, quais são os direitos que advêm dessa atividade, né? São o direito previdenciário. Eu falo que é um dos ramos dos direitos mais bonitos que existem, porque você consegue trazer de volta a dignidade da pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa está enferma, está doente, teve que sair do emprego, não está recebendo, depende do INSS para poder retomar sua dignidade. Porque o único sustento que ela vai ter é aquele benefício. Então, é o que eu falo, o advogado, ele consegue entregar isso para a pessoa. Mas com detalhe, o advogado é profissão de meio, não de fim. Então tem que ser feito um trabalho minucioso, né, com muito cuidado. O que eu falo é não prometendo aquilo que a gente não pode cumprir, né, o que a gente pode prometer é o trabalho entregue, trabalho bem feito. Quando você estava, por que você resolveu fazer direito? Por causa do cartório? Porque o cartório eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, não fazia faculdade, aí eu estava naquela dúvida. Aí eu comecei a trabalhar e nesse meio tempo comecei a gostar, porque eu trabalhava no cartório, meu cargo era escrevente auxiliar. Então tá até na minha carteira anotado dessa forma, escrevente auxiliar. Como se fosse o que o secretário faz hoje, né, que o escrivão faz no cartório, né, na Certo. secretaria. Eu cumpria mandado, essas coisas, fazia decisão não, porque não era do gabinete, mas eu fazia todo aquele serviço cartorário ali, eu fazia, juntamente com os meus colegas. Então aquilo ali foi me fascinando e eu fui gostando. E eu virei para minha mãe e falei: "Mãe,
vou fazer direito. Me deu um estalo do nada. E ela ficou até surpresa, né? Porque eu não tinha essa intenção de estudar. Não tinha. Eu me formei no segundo grau e falei, agora eu vou trabalhar. Aí eu fui gostando. E disso no estalo, minha mãe até ficou surpresa, juntamente com meu pai, né? Eu lembro, mas, uai, você vai fazer direito? Eu até lembro como se fosse hoje, né? Falei assim, vou, tô trabalhando no cartório, eu tô gostando, e é isso aí que eu quero pra minha vida. E depois disso aí, graças a Deus, as portas foram se abrindo para mim. E você pensava em seguir carreira de advogado mesmo ou outra carreira do ramo jurídico? Não, advogado. Desde o início eu sempre pensei em ser Nunca advogado. fez concurso? Não, sempre ser advogado. Para não mentir, eu fiz o concurso uma vez para a Polícia Rodoviária Federal. Mas, como eu não passei, então mas a minha intenção não era nem passar, eu fiz para aprender, para poder estar estudando. Ver como era, né? Sim, foi um concurso, o único que eu fiz, salvo engano, em 2020, 2019. Foi logo no início, mas a minha intenção sempre foi advogar. Você é de qual igreja? Sou católico. Praticante? Praticante, hoje eu estou afastado porque, como minhas crianças estão muito E sua pequenas, esposa? minha esposa também, católica. Então acaba que, pelas complicações de saúde que um deles tiveram, então eu não conseguia sair. Devoto de Maria? Nossa Senhora, sim, Santa Luzia. Santa Santa Luzia. Luzia, porque, não sei, poucas pessoas sabem, vou até revelar uma coisa aqui que 13 quase de ninguém sabe. dezembro. 13 de dezembro, todo ano tem água santa lá em Una. Quando eu nasci, a minha mãe teve toxoplasmose e minha visão, eu perdi a visão de um olho e a outra ficou prejudicada. Ah, você só Eu enxerga? só enxergo de um olho Eu nunca sabia e disso. quase ninguém sabe. Eu nunca utilizei isso para Se nada na minha vida. disfarça bem, né? Sim, disfarça bem por causa do óculos, mas minha visão é monocular. É até um pouco que, assim, eu falo com a Carol que, às vezes, a minha visão me atrapalha, porque o meu cérebro pensa e meu olho não vai. Meu olho É. não funciona, né. Eu penso bastante rápido e o olho não vai. Então, por exemplo, a pessoa que lê uma página com 5 minutos, eu vou gastar 8, pela questão da minha visão, mas eu nunca utilizei isso para nada na minha vida. A Carol fala: "Você tem que pegar, utilizar aí o que a lei te dá de amparo", não, eu vou tocando do jeito que tá aqui, tá bom, tá dando certo. Certo. Então, e como você enxerga a expectativa da advocacia para o futuro? No futuro, doutor João, eu vejo assim que a advocacia, as pessoas falam que está saturada, que a advocacia tá difícil, e que os advogados eles não são unidos. Eu já vejo ao contrário. A advocacia para o futuro, nós vamos o que que eu penso? A advocacia do futuro nós temos que ter visão, honestidade e compromisso, porque a inteligência artificial chegou e quem não usar, de alguma forma, vai ficar para trás. Porque hoje a demanda é muito grande, os processos eles têm o seu tempo de duração, que não é pequeno, né, mas às vezes você tem que entregar um processo, uma demanda rápida, você vai precisar de usar a inteligência artificial para te ajudar, e às vezes você não tem a mão de obra igual um grande escritório tem, várias pessoas que trabalham ali, né, de advogados ou associados ou contratados, né. É, Então, aqui estou falando do pequeno lá, onde nós estamos lá na ponta. Se não usar a inteligência artificial com segurança, vai ficar um pouco prejudicado. E o futuro já chegou. Eu falo que o futuro não está lá, o futuro está aqui, o futuro é hoje. e vai modificar mais. Eh, eu penso o seguinte: o advogado é uma das profissões mais antigas da humanidade. Você já vê isso relatado na profissão de advogado na Bíblia. Ali. Eu pego sempre como exemplo Deus quando defendeu Jó, na figura do Êxodo também, né. Eh, você tem Jesus quando defendeu a mulher, que ia Sim, ser várias vezes, apedrejada. né? Beijado. E você também eu tenho uma passagem que eu gosto muito, eu sempre cito, quando você está em oração com o Pai Nosso: "Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém". Mas você vai lá em João, 1 João 2: "Meus filhinhos, não pequeis, mas se pecar, terás um advogado, e o nome dele é
Jesus. Jesus Cristo. Então e atravessando tudo isso, é a profissão mais antiga do Uhum. Brasil, regulamentada no Brasil, e tem um título de doutor por mera graduação, não é nem um advogado, o bacharel em direito é doutor. E eu vejo com esperança a profissão no futuro. Quando eu me formei nos anos 80, a realidade era outra. A realidade, você não tinha o exame de ordem, Não tinha nenhum filtro, né? isso é uma outra questão, É. e o mercado selecionava, mas você tinha um ensino de qualidade, tinha menos faculdade. Acho que aqui só tinha UFES, não tinha UVV Tinha ainda, Platina, era Cachoeiro. Acho que tinha Cachoeiro, 3. Colatina e Faculdade de Vila Velha. Velho. Depois se transformou na UVV. Então, e a qualidade era boa. A UFES era excelente. Agora você tem muitas faculdades e nem todas entregam ensino de qualidade. Mas eu sou contra o exame de ordem. Foi contra, São Jorge? Contra. Respeitosamente, eu estou com a É minoria. a minoria, né? Assim, eu vejo o exame de ordem com bons olhos, mas o que que eu penso? Com bons olhos, mas que não faz você ser um profissional melhor do que quem não passou na hora. Tem muitos bons profissionais que estão aí, que são bacharel em direito, que entendo eu, que são até melhores do que muitos advogados que estão aí. Até melhores do que eu, entende? Mas acho que é um filtro mínimo, né, que até agora eles trouxeram para a medicina, né, que vai começar a ser aplicado também. Então acho que é um filtro mínimo para a pessoa, assim, ó, vou entrar no mercado de trabalho, para saber se a faculdade realmente passou aquilo que deveria ser passado ou não. Entendo dessa forma, né, posso estar errado, mas E você tem projeto de continuar em Una ou de você descer para Vitória? no futuro, eu converso com a Carol, a gente tem intenção de vir para Vitória, mais ou menos em 10 anos, para poder filhos Hum, estudarem, né. Então, tem assim, o tem isso, projeto é né. em 10 anos a gente poder vir para cá, mas manter o escritório lá também. Essa é a nossa intenção. Se tiver que fazer concurso, vai ser como advogado, Com advogado. advogado Exato. público, Público, né. é isso aí. Mas eu não quero sair Eu dessa fui área. advogado público, Já foi também? trabalhei na Cesam no Vocês final como advogado, advogado bom, mas eu saí de lá em 91. tem pouco tempo. Você não era nascido não, né? Nasci em 92. Eu não era nem nascido. É. E você vê, né, embora eu seja um advogado antigo, um decano em Vitória, eu respeito e gosto muito da jovem advocacia. Faço de tudo para apoiar a jovem Sim, advocacia, o tudo senhor que está no meu alcance. é o que eu falo, a jovem advocacia ela veio para oxigenar, né. Porque eu tenho 7 anos de advocacia, eu já não sou um jovem advogado, né. Eles falam que jovem advogado é até 5 anos. É, Só que eu me vejo ainda como um jovem advogado, eu também vejo. porque a gente não pode deixar isso passar. Mas você tem postura e passa confiança, e o advogado precisa disso. E não, é o que eu falo, isso vem acho que de berço, né. Meu pai, eu vim de família simples, né, então assim, eu tive que vir ralando, estudando, pra ir conquistando aquilo. Nunca tive nada de mão beijada, então quando a gente ganha as coisas, é mais fácil. Agora quando você tem que lutar para ter as coisas, é diferente do que você ganhar. Então, é isso que eu falo, cada cliente é uma vida, cada vida importa, é mais um processo, porque para mim é mais um processo, mas aquele ali é o processo de uma pessoa que é o processo da vida dela. Então eu não posso tratar aquilo como um mero processo, Para mim importa muito. entendeu? Então assim, cada processo é único. Para a pessoa então, depende daquilo ali, se for um benefício previdenciário, e se você perder aquela ação, vai prejudicar a pessoa pro resto da vida, porque vai fazer coisa julgada, não vai poder entrar de novo se não houver novas provas, né. Então você vai prejudicar o seu cliente pro resto da vida. Por isso que eu falo, para nós advogados tratar o processo como um mero processo, não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que tratar cada processo com cuidado, zelo, né, porque é uma vida que está ali. Como se fosse um bebê. Que seja um processo do juizado especial, que é um processo, tem que cuidar dele da mesma forma que você vai cuidar de um inventário.
vai cuidar da aposentadoria, que você vai cuidar de um processo criminal, que trata de liberdade de uma pessoa. Qual causa que você pegou que impactou sua vida? Qual o sentido? É financeiro? Que te impactou de alguma maneira que você pôde ajudar a se fazer justiça? Eu peguei uma ação coletiva, piso dos professores. 70 professores. O processo ainda não finalizou, mas está em fase final já. Poder entregar aos professores, né, que são a classe, Tem sentença? está em fase final de perícia. E para entregar o que é o justo, o que a lei manda e que os municípios não cumprem. Então essa é uma demanda que eu falo Eles que são concursados? São são estatutários? isso, estatutários. É o trabalhista civil. Trabalhista civil. É isso aí. Eles chamam de direito administrativo, mas é o É o trabalhista. trabalhista. É meramente trabalhista, né? Fundado na lei, numa lei específica, né? Mas é o direito do trabalhador, né? Porque o funcionário público não deixa de ser trabalhador. É uma questão importante, que a gente aprende desde a faculdade. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, uma eu tinha um professor, o João Batista Erquenhoff, ele falava o seguinte: "Meus alunos, estudem os institutos, porque a lei passa, o direito se moderniza, mas os institutos vão estar sempre Eles ficam. sempre ali e ficam". E uma das coisas primeiras que a gente aprende é que não há hierarquia entre juiz, promotor de justiça e advogado. Muito embora você chega na sala de audiência, está o juiz lá em cima, o promotor do Promotores um lado, pouquinho embaixo, o mas está em escrivão do cima. outro, nós aqui embaixo, não tem problema. A situação do advogado, ela é um tanto quanto inusitada, porque você precisa defender seu cliente, você precisa trabalhar com ética, você tem a situação do servidor que muitas vezes confia em você, Sim, e você tem ali o juiz e o promotor, e onde você está em igualdade de condições com o juiz, que vai decidir e que exerce o poder de polícia no processo, e o promotor de justiça. Mas você tem que ser altivo na justa medida, sim. defender suas prerrogativas. Então, te pergunto, já que você concordou com isso, que é uma das primeiras lições que a gente aprende, né? Agora, com essa questão de processo eletrônico, essas questões desses prompts, são comandos que se incluem para que a inteligência artificial simule e decida a seu favor. Você acha que pode o juiz punir o advogado dentro daqueles autos? Eu entendo que o advogado ele pode até ser punido, mas não dentro do mesmo processo. E ser punido pela OAB, pela ordem, não pelo juiz. Eu concordo com você. Mas mesmo que se entenda e possa existir, conforme a conduta, aspectos penais, e também isso pode acontecer com o juiz, ele Sim. também pode ser processado fora dos autos, o promotor também fora dos autos, e o advogado é uma garantia nossa, em especial, salvo engano, no artigo 32, parágrafo único do nosso estatuto, o advogado será sempre processado em autos apartados. Então, na medida, aí você pergunta: "Por que que não condena logo ali?". Primeiro que ele não é parte no processo. E se ele for exercer a ampla defesa, vai inviabilizar a demanda. E você não pode entrar numa causa em igualdade de condições com o juiz, onde ele, o juiz, pode te condenar, Onde ele preside o onde ato. você já entra subjugado. Eu entendo, assim, autos apartados é regra, né? Porque você vai tumultuar o processo, vai prejudicar a parte que está ali, às vezes, perquirindo um direito e que ela é parte E aquele hipossuficiente. juiz nem vai poder instruir o outro processo. Sim, Você pega porque em uma que tem um juiz só, né? Hoje tem um juiz lá? o doutor Daniel,
somente ele. Então, se ele foi juiz da causa, vai ter que ter um outro juiz para Aí julgar. caminho para Ibitirama, mas Ibitirama agora é Iuna, que Ibitirama, infelizmente, perdeu o fórum. Só ficou aquela comarca digital. Isso é um outro assunto, hein? E, com todo respeito, eu não concordo, né, de fechar comarca, porque Ibitirama, igual a nossa região toda, ela vive da produção de café. Excelente café, doutor João. E, inclusive, o seu café é excelente, Esse foi plantado de frente para o mar, de frente para o mar. na Esse sombra, como fosse um pé de o cacau. pé de então, excelente. Mas posso te falar? O café de Una é imbatível, Sim, tá? e Iuna café arábica não tem igual. Não tem, não Foi tem. 2 anos consecutivos, acho que o melhor Assim, café não do sei se Brasil. você sabe, eu gosto muito de um vinho. Tem, Eu sou sommelier, aprendi a gostar de vinho, bebo pouco. Eu trato o vinho como um alimento, eu vejo. como um alimento. Uma taça, duas, todo dia. E eu sei, eu É vejo. alimento, na Europa é considerado alimento. Aqui no Brasil deixou de ser alimento por questões tributárias. Detalhes. Eu até te pergunto, qual faz mais mal? 1 quilo de carne ou 2 taças de vinho? 1 quilo de carne. Ai de você se falar Para do diferente. Rio, eu vou ser mandado embora daqui. O café é a mesma coisa. Eu aprendi a tomar café com 50 anos, eu não tomava café, de jeito nenhum. Eu E apre agora sou apaixonado por café, eu aprendi a tomar café trabalhando, porque o café, querendo ou não, é um combustível para nós sem advogados. açúcar, né, Sem açúcar. e sem adoçante. Sem adoçante, eu bebo puro também. Eu compro Cowboy. eu compro um café especial lá, chamado Lima, até fazer É propaganda. cowboy que fala? Cowboy é se E você por que você misturar. não trouxe o café para É porque mim? eu esqueci. Eu fiz uma cesta lá, mas ficou lá em casa. Eu vou ter que Mas retornar. você toma vinho? Tomo vinho, sim. Não como o senhor, Não, mas mas eu tomo às vezes. quer ver, ó, você está ali, você é casado, bem casado, você vive para sua família, ok? Sim, Então você chega em casa, abre um vinho. No meu caso, eu e minha Rosemary, ela toma um vinhozinho, eu abro o vinho, dentro do padrão que ela gosta. E até a gente tomar uma taça vai uns 40 minutos. Se sim. você for tomar cerveja, vai uns 20. Eu tomo vinho de cerveja. Não, vinho você vai tomando. O vinho é cultural. Eu sou de ascendência italiana, Sim, eu também tenho. 80%. Também tenho. E tem uma parte portuguesa também, você. Então a minha é só italiana. E o Oliveira? Oliveira do meu pai, salvo engano, a minha avó, salvo engano, ela tinha ascendência Mas a portuguesa. maioria dos juízes que eu converso, eles também são da mesma opinião que a gente. E daqui dentro dos autos, quando o juiz vai punir o advogado, ele desequilibra A balança. a balança. Se ele notar que tem alguma coisa errada, ele manda um ofício Sim, para instaura um que outro processo, como porque advogado também pode representar contra o juiz, sim, contra o promotor. exatamente. Porque advocacia, doutor João, eu falo, né, ainda mais nós jovens advogados, você tem que ter coragem e atitude, sabedoria. São 3 coisas que eu carrego: coragem, atitude e sabedoria. Mas não confunda coragem Não, com arrogância. não, nem não pode, exatamente. A coragem é para A você, civilidade em primeiro em primeiro lugar. lugar, o respeito, porque o advogado conquista as coisas respeitando para o outro. Chega ali, você vai ter um profissional do direito, que é o juiz, que certamente já foi advogado, Sim, já fui promotor de justiça, já te está o ali ca naquela posição, sim, merece o nosso com certeza, respeito, com certeza. desde que ele também nos respeite. Tem que respeitar também, porque igual você falou, a balança é igual para todo mundo, ninguém pode sobressair, né. Então, assim, a coragem para você enfrentar, às vezes, a prerrogativa sua que está sendo ferida, né, então você tem que ser combativo, não pode deixar, porque não é privilégio, é prerrogativa, E nem é direito seu, e nem é direito meu, a é da prerrogativa é da sociedade. sociedade, é do seu cliente, porque você está defendendo o seu cliente. Se a prerrogativa está sendo ferida, está acontecendo alguma coisa de errado. Se você permite que sua prerrogativa seja filtrada, você vai estar aí sim você vai estar cometendo uma infração Sim, disciplinar, ao meu sentir. com certeza. Eu vou até contar um caso, um breve, né, um caso para o senhor. Não vou citar onde o lugar, é um processo sendo segredo de justiça, mas
estava acontecendo algumas coisas dentro do processo e o juiz estava sendo bem incisivo, né, em obrigar o meu cliente a fazer um determinado ato que ele não era obrigado a fazer, um processo criminal. Então, o que que aconteceu? O processo correu no norte do estado. Eu estava começando a Saiu de advocacia. Una, foi para lá? É. E nesse meio tempo, nós tivemos que acionar a prerrogativa, porque o juiz estava impondo algo que ele poderia ficar em silêncio e não fazer qualquer tipo de ato que prejudicasse. Mas o juiz estava se impondo, estava batendo no peito, a promotoria, querendo obrigar o meu cliente a fazer um determinado ato. Ele falou, não é assim que funciona não, doutor. Infelizmente nós temos aqui ó, o Estatuto de Advocacia e ele não, e a lei o protege. Ele não vai fazer. Não vai fazer porque nós estamos falando e nós orientamos que não vai ser feito. Mas respeito a decisão de Vossa Excelência, mas ele não vai fazer. E assim, foi necessário chamar a prerrogativa dessa comarca. Fizemos audiência com 7 advogados dentro da sala, né? E mais aconteceu, e nós não deixamos a prerrogativa ser ferida. É, Eu tinha 2 anos de advogado, sabe? Eu tinha 2 anos que eu estava advogando. Então, assim, você fica ainda com medo, você tem medo, né? 2 anos de advocacia, você enfrentar uma situação dessa não é fácil. Eu tinha a minha ex-sócia, né? Estava eu e ela. Então, nós tínhamos que combater isso. E combatemos, né? Graças a Deus, o nosso cliente ele foi absolvido dessa questão. o próprio juiz absolveu? Sim, Que bom, né? mas ficou resolvido ali. Mas se ele, talvez, se ele tivesse praticado o ato que o juiz queria, o promotor estava obrigando, talvez não teria tido esse resultado. Aquele negócio, E o promotor apelou? apelou, mas manteve. Bacana. E assim, eu não posso produzir provas contra, né, contra mim. Quer ver? Aqui na nossa área de trabalho, que é direito social, algumas vezes o juiz decide assim, ele traça re quesitos para você apresentar a liquidação. Eu apresento a liquidação, dá lá R$ 10.000, 100.000, 1.000.000, que seja. Aí o juiz fala: "Não, doutor, a sua metodologia está errada, eu determino, eu faço o cálculo assim, 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 assado". Aí você faz do jeitinho que ele determinou. Ele é que está dirigindo o processo. E depois, no momento oportuno, você vai apresentar a impugnação. Aí fala: "Não, a conta foi você que fez". Vai impugnar aquilo que você apresentou? Mas daí eu já apresento falando: "Estou apresentando por determinação, mas não concordo". Aí vai, está, reconhece que está do jeito que ele determinou e homologa. Aí reabre o prazo para você dizer que é aquela decisão, porque você não pode impugnar naquele primeiro Naquele primeiro momento. momento. Mas ao fazer a petição, você já tem que esclarecer que está cumprindo a determinação dele. Mas com ressalva. E oportunamente você faz a impugnação. Muitas vezes: "Pô, mas você que fez". Não, alto lá. Você tem que saber já não perder o foco, né, Sim. não. Porque, às vezes, eu tenho um determinado comando judicial, né, que no meio do processo, no decorrer dos autos, que você olha assim: "Poxa vida, eu estava caminhando tão bem, agora o juiz pega e dá essa decisão aqui, o que que eu vou fazer?". Aí, o que que eu falo? Sempre falo, né, eu estudo. Esse caminho aqui, hoje tem vários meios, você consegue estudar de qualquer lugar no mundo, né. Inteligência artificial, você tem a internet, você tem os livros. Antigamente, os da época do senhor, só tinha os livros, não existe internet. Então, assim, hoje, quando acontece dessa forma, você vai fazer os cálculos, você consegue fazer até mesmo com inteligência artificial, você tem esses sites de cálculo jurídico, né. Esse sistema de ser advogado de balcão, você, a sua esposa, com 3 filhos, com família, qual a sua segurança? Como que você se organiza? Você, família, escritório, filhos. Doutor João, é bem complexo, né, mas o que eu falo, é tem que ter um fundo de emergência. Então, assim, você ganha X, você não pode gastar Y. Você tem que ter um fundo de reserva e não gastar mais do que você ganha. É dessa forma que eu faço. E você me falou que você era advogado público também. Sim, Isso acabou, agora você vive
Exclusivamente da da advocacia. advocacia. Exatamente. Não tenho emprego público, não tenho empresa, apenas vivo da advocacia. Inclusive, foi um período muito bom que eu tive na prefeitura, porque isso me agregou valor. Porque foi uma área do direito que eu não tinha tanto interesse e que eu trouxe para dentro do meu escritório, que é o direito público. Então, isso aumentou as demandas do meu escritório em mais de 100%. Ano passado, hoje, eu devo ter ingressado com mais de 120 ações contra diversos municípios e estado. Né? Foi uma coisa que eu agreguei. Né? Eu saí de lá, mas o direito público não saiu de mim. Você mudou de lado. Mudei de lado. Porque o bom é você passar por todos os lados. Porque cada lado você pensa de um jeito. Lá eu tinha que defender o município. Aqui não, aqui eu vou defender o cidadão. Eu te conheci na campanha do Quinto Constitucional, quando eu fui candidato a uma vaga do TJ. Me recordo perfeitamente que você não só me recebeu, pode chamar de você, né? Pode, com certeza. Não só me recebeu em una, como gostou da minha candidatura, gostou da minha história e encampou a minha campanha. Inclusive, eu fui o quinto mais votado. Éramos em 23 candidatos, precisava cortar para 12, eu fui o quinto mais votado. E aí nós rodamos e eu pude ver a realidade. Tinha muito advogado que a gente visitou na casa dele, Sim, em Batiba. Visitei advogados já mais bem-sucedidos, em Una, em Batiba. Dr. Hallen, sim. Grande Dr. amigo nosso. Christian, Doutor Rale, nosso secretário lá. Dr. Diego, o Diogo, Doutor Diógenes, né? Diógenes, Torquato, Doutor Paulo muita, Vitor, que é hoje policial. aquela moça que foi candidata a presidente da OAB, a doutora Figueiredo, Doutora Lara. Lara, Sim, o pai dela, doutor Nilton, foi vai presidente aqui um também. abraço para a doutora Lara. E até momentos bons que eu passei em Una, nas festas muito bem organizadas, Sim, excelente. os E nós eventos. fazíamos questão de convidar o senhor, né, que é um amigo nosso, que nós apoiamos o senhor porque nós sabíamos da sua história, né, quando o senhor contou sua história, né, e a gente encampou a sua briga, passou a ser nossa, né? É, E foi com muito gosto, né? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa do povo, que eu falo que para a pessoa ser política tem que ter o cheiro do povo. Pode ser advogado, pode ser governador, se não tiver o cheiro do povo, ele não ganha. mas a minha grande vitória nesse processo do quinto foi exatamente ter rodado e visto a realidade da advocacia. Eu Sim, estava numa zona de conforto e advogado já realizado, né? porque Realizado no casamento, realizado na advocacia. a advocacia do interior, doutor, ela é diferente da capital. Os grandes escritórios, aquela pompa. Não, advogado do interior é assim, às vezes você vai ter que ir lá na casa do seu João, lá na roça, atender ele porque ele não anda. Às vezes a mulher dele tem problema de visão, eles não têm carro, entendeu? Você vai ter que ir lá atender eles para poder pedir um benefício. Eu já fiz isso na cidade chamada Varriçai, Rio de Janeiro. Varre e sai? Varriçai. Nós atendemos umas famílias lá em Varriçai, nós tivemos Por que ir que na esse casa. nome? Varra e sai. É uma história que depois eu É tudo conto. junto. Mas é tudo junto. Ah, você viaja muito para Minas, Sim, Manhuaçu, você? eu trabalho bastante nessa região, daqui a região sul. Tenho também ações aqui na Grande Vitória e em Minas, da parte de Lajinha, Mutum, Manhuaçu. Eu atuo bastante nessa região. E fala uma coisa para mim, e quais ramos do direito que tem dentro de Una? Doutor João, que eu vou falar o que eu gosto Não, primeiro. não, o ramo que tem estabelecido, juiz civil, juiz... Civil criminal. São quantas varas? Em uma são duas varas, Uma civil, uma criminal? civil criminal, mas somente um juiz titular. Hoje nós temos o doutor Daniel, inclusive um excelente juiz, tá? Que foi para a nossa região, Daniel Barrione. Ele é capixaba? Ele é mineiro, mas ele já está no Espírito Santo há muito tempo. O doutor Daniel vai aqui um abraço, porque outros advogados vieram aqui e falaram muito bem dele. Sim, excelente magistrado, né? E também Ibatiba, que faz parte da nossa Lá tem associação, outro juiz? é o doutor Akel, também outro excelente magistrado, né? Lá são quantas varas? Vara única.
Vara única. Vara única. Mas lá vocês não têm juiz do trabalho, Não, nem juiz federal. nem federal. Vara do trabalho da nossa região é Venda Nova do Imigrante. Aproximadamente 60 quilômetros de Unibati. E tem posto avançado em Batiba, não? Não, somente em Venda Nova. Você tem que Venda se Nova não deslocar. tem mais posto avançado, né? Não, lá é Vara do Trabalho mesmo. É porque lá era vara de Afonso Cláudio. E tinha um posto avançado em Venda Nova. Venda Nova. Aí se mudou para a vara do Vara do trabalho. Trabalho. E a vara federal que o senhor mencionou, a mais próxima da nossa região, é Cachoeiro. E tem competência em Una. Iuna, Ibatiba. E tem Batiba. eleitoral? Eleitoral, sim. E Una é juiz eleitoral. Eleitoral, sim. Isso é bom, isso ajuda a fixar o juiz. Sim. E hoje temos os juízes, né, com essa remoção que teve no tribunal, depois de décadas, temos juízes titulares na nossa região. E me fala uma coisa, e neste caso, que você fica longe do juiz, os juízes eles têm feito audiência telepresencial? Sim. Na nossa Neste caso, sim. Neste caso, sim. Eu vou falar da nossa realidade de Una e Batiba, né, que as audiências estão acontecendo, né, as minhas, eu não posso reclamar, né, vejo vários colegas também falando que estão fazendo, estão trabalhando. Eu estou a favor, doutor João, das audiências telepresenciais. Neste caso, Neste sim. caso, sim. Por quê? Às vezes, é bom você ter o contato com o juiz. Aqui em Vitória, por exemplo, não há motivo. Não há motivo. Mas, por exemplo, os nossos juízes lá, eles sempre têm alguma outra função. Por exemplo, aceita ser juiz aqui, assume um cargo, o tribunal, um cargo de, salvo engano, o doutor Akio, ele é juiz, ele é coordenador das audiências de custódia, o doutor Daniel Barrione também, ele é coordenador de alguma coisa. Às vezes eles não estão lá todos os dias. Seria bom se tivesse, né? Mas acho que é uma utopia. Mas eles atendem o advogado. Há um déficit de magistrado. Há um déficit, isso é claro. Mas as audiências estão acontecendo, isso adianta. E hoje está tudo gravado, você consegue as alegações finais, caso seja um processo mais complexo, que você vai pedir prazo para fazer por memoriais, então está tudo gravado. Então, isso ajuda o advogado. Agora, nós já avançamos nisso daí. E tem algum advogado em Una, em Ibatiba, que faz advocacia para o mundo, advocacia eletrônica? Tem sim. Tem vários, né, que são até, que a gente fala, que são advogados da rede social, né? Essa. Vários amigos meus que são bons advogados, né? Estão, né, com o escritório crescendo, né? O cara pega uma causa lá em Manaus. Inclusive, eu peguei algumas fora também. Mas, assim, eu ainda não... Pelo falta de tempo, né, porque você conciliar a paternidade de gêmeos com o escritório não é fácil. Ainda mais nós que não temos pouca ajuda. Então, é somente eu e a Carol, né? Tem a Valentina que nos ajuda também. Mas acaba que na parte da manhã eu não consigo ir para o escritório todos os dias. Então, e à tarde eles vão para a creche. Então, assim, conciliar não é fácil. Mas hoje nós temos que usar a rede social. Porque a rede social é um mecanismo que veio para agregar, sendo bem utilizado. Você sabe que tem advogado que ainda escreve petição à mão, né? À mão. Você já usou uma dessa daqui? Já usei quando eu trabalhava no fórum e o Paulo Rios, que eu trabalhava, ele era comissário da infância. Você tem diploma de datilografia? Não tem. Aí, E às vezes ele pedia para eu digitar para ele, mas era muito difícil. Então eu falei, Paulinho, deixa eu digitar no computador. Eu sou da época ainda de digitar para secretária de datilografar. Mas é muito difícil, não é fácil não. Aí não, mas eu sempre fui bom da datilografia também. Mas no computador é mais fácil que ele. Coisa muda, mas eu ainda faço muita petição à mão ainda. À mão, escrevendo. No fim de semana. E essa ficou muito bem feita. E é bom para exercitar a mente. Aí eu tenho a parceria com o jovem advogado que vai digitar. Tenho paciência para ele falar, doutor João, não estou entendendo sua letra. Não tô. O que o senhor acha de mudar aqui? Muitas vezes ele tem razão. Tem que dar ouvido. Tem, é que eu falo, a advocacia, você tem que saber ouvir. Eu acho que acho não, porque o advogado não pode achar. Você tem que saber ouvir. O advogado mais ouve do que fala. O bom líder ouve muito. Ouve muito e fala pouco.
Porque o que eu falo, quem fala demais erra muito. A pessoa tem que saber falar. Então, assim, saber ouvir é a principal característica de um advogado. Tudo bem. Você quer dirigir a palavra? Estamos chegando no encerramento do nosso 18º podcast, com o doutor Vitor Pim de Oliveira, e um advogado que, como eu já disse, eu conheci na região do Caparaó, Patiba, Iuna, e me encantei com a força dele, com a esperança que ele tem no futuro da advocacia. E você gostaria de eu queria te pedir que você desse uma palavra de esperança ao jovem advogado. Doutor João, palavra de esperança acho que até fácil, né? Porque quando a gente ama o que a gente faz, fica as coisas andam e ficam mais fáceis para a gente. Então, assim, eu falo para o jovem advogado, como eu também sou, o senhor também que não perder a esperança e estudar, capacitar, porque tem mercado para todo mundo. Basta você saber de onde você veio, não esquecer suas origens, né, que é o principal, para saber onde você quer chegar. Então, você carregando isso consigo, tendo Deus como pilar, como uma rocha, você vai chegar aonde você quiser. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né, para os colegas, né, porque a advocacia não é fácil, doutor João, não é fácil. Falar que doutor, é mil maravilhas, é mil flores, não é. Porque você chegar no tribunal, o processo demora, você vive da advocacia, e você precisa de ter o dinheiro, de ter a renda para sustentar a sua família, então você vê o judiciário moroso, porque é moroso, querendo ou não, o processo eletrônico veio para ajudar, mas a morosidade continua. Então, assim, tem que ter persistência, sendo honesto, para finalizar. Então, eu também dou essa mesma palavra, enfatizando que você constrói a sua carreira. Você, jovem advogado, jovem advogada, você constrói o seu caminho. Mas o principal conselho que eu sempre dou é atender o cliente, tenha honestidade de lhe dizer: você não tem razão. Você tem razão, eu enxergo uma causa. Proponha, seja rápido em peticionar, se antecipe os prazos. Por onde passar, plante a semente da confiança, tanto com seu cliente como com as autoridades constituídas. Preserve sua prerrogativa e você terá novos clientes automaticamente. Então, finalizamos o nosso 18º podcast, sempre pedindo a proteção de Deus. Ele sempre está para abençoar a minha, a sua família e toda a sociedade capixaba.